Olá, pecadores e pecadoras. Vocês sabiam que haverá um juízo final? Você já parou para pensar que um dia acontecerá um juízo final? Talvez a sua pergunta é: então como será? Quando acontecerá? Será que eu estou preparado ou preparada para este grande juízo final? Então, nesta série, gostaria de esclarecer para você acerca deste assunto pela palavra de Deus, buscando a verdade e considerando que ela é a única esperança e a única forma de obtermos a resposta acerca deste assunto muito importante, que é o juízo final. O juízo final, diz a palavra de Deus. João teve a revelação de Deus que diz: E vi um grande trono branco, grande, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Apocalipse 20, versículo 11. É neste texto, e dentre outros na palavra de Deus, está registrado que haverá sim um juízo final. Verifique comigo mais um texto que João diz na palavra de Deus: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo final, o grande e temível dia em que os homens comparecerão perante a face do Criador para dar contas de suas vidas. Você está preparado? Você está preparada para este momento? Vejamos na palavra de Deus que o juízo final declara-se que é a ira de Deus. O juízo final acontecerá após o reino milenar, onde reunirão todos os homens perante a face do Criador para prestar contas de suas vidas. Todos prestarão contas. Vivemos em um mundo cheio de impunidade. Talvez você está revoltado pela impunidade que há, as injustiças, mas neste grande juízo final não haverá injustiças. Todos os homens comparecerão perante o trono branco de Deus. Veja que acontecerá. Veja que a desobediência sempre teve a sua justa retribuição na palavra de Deus. Na sociedade atual, a impunidade reina, mas Deus está reservando o momento em que julgará todas as coisas. Muitas vezes ficamos desacreditados, muitas vezes sem esperança que Deus se lembrará disto ou daquilo. Mas fique tranquila, que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. A Bíblia declara para nós, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que Deus tem enviado alertas, sinais em que os homens precisam estar atentos, preparados para este grande momento do juízo final. Deus tem enviado para você a importância de você se converter a Jesus Cristo e fugir da ira de Deus. O julgamento de Deus será contra os pecadores que rejeitaram o seu nome. O julgamento. Você está preparado? Você está pronto? Está pronta para encontrar e prestar contas ao grande Deus? Muitos argumentam. Você está me assustando. Você veio aqui me assustar. Não. A palavra de Deus, ela é a verdade. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra
terá parte ou herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí você me pergunta, por que então é necessário esse juízo, esse julgamento final? A palavra de Deus declara que o dia da vingança se aproxima. Se você acha que é sofrimento enfrentar as coisas deste mundo, verdade, são sofrimentos passageiros. Mas o grande dia do juízo final será um momento de sofrimento em que os homens que rejeitaram a Jesus Cristo, que rejeitaram a palavra de Deus, eles clamarão, eles estarão em desesperos, porque a ira de Deus se manifestará naquele momento. E se aproxima, o tempo se aproxima, a contagem regressiva, para que você compareça perante o grande trono branco. Acredito que a justiça de Deus tem se demonstrado a sua intolerância para com o pecado e o mal. Deus odeia o pecado. Deus não quer que os homens se percam, mas Ele quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia manifesta para nós a ira de Deus, mostrando como exemplo o dilúvio. Haverá também um dilúvio? Perguntavam a Noé. A Bíblia diz que Noé foi fiel, ele foi pregoeiro da justiça e pela fé ele foi salvo do dilúvio, ele e sua família. Vejamos também que a cidade de Sodoma e Gomorra caiu no castigo, porque simplesmente viveram longe de Deus, gastando seus dias nos prazeres deste mundo. E a Bíblia diz, reduziu-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O tempo e a oportunidade do pecador e da pecadora está se esgotando. Poderíamos dizer que é limitado. Poderíamos também dizer que o momento oportuno é hoje para que você se entregue a Cristo. O mais triste também é perceber que muitas pessoas estão nas igrejas pensando que serão salvos por suas obras, pelos seus dogmas religiosos, pelos seus rituais insanos. Mas a palavra de Deus diz que não há salvação. Neste julgamento final, como eu estou te apresentando, ele acontecerá. E como ele será, a Bíblia declara para nós que haverá um juiz, haverá um julgamento final para aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Claro, o sofrimento, o dia da vingança, as repetidas vezes que Deus disse se arrependa de seus maus caminhos, as inúmeras vezes que o Espírito Santo disse torne para o nosso Deus, arrependa-se, se converta. E talvez você já rejeitou. Talvez você já rejeitou inúmeras oportunidades que Deus te deu. Mas nesse momento do juízo final, será a palavra final de Deus contra os filhos da desobediência. Escute agora a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para que você não caia neste grande julgamento. A Bíblia diz para nós em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. É momento oportuno. É momento de você ser liberto da ira de Deus. Eu gostaria aqui neste assunto tão importante, aconselhar você a buscar essas informações acerca do juízo final, a entender melhor sobre esse grande julgamento e principalmente considerar que você pode ser salvo pela graça de Deus. Então vamos fazer 3 considerações acerca do juízo final. A primeira consideração é sabermos acerca do juiz. João vai declarar, eis que o que estava assentado, de cuja presença fugiu a terra e o céu. O poder do juízo final. Vejamos que a primeira pergunta é, quem é o juiz? Qual o seu poder de julgar? Aí você vai dizer para mim, só Deus pode me julgar. Ninguém pode me julgar. É verdade.
E por isso chegou o grande momento. Você fez a conta, terá que pagar a conta, porque não confiou no Senhor Jesus. Portanto, a palavra de Deus diz que o juiz é digno. Digno és o Cordeiro de Deus. Digno és aquele que está sentado no trono do grande juízo final, pronto para julgar. Qual é a sua dignidade? A palavra de Deus diz que ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que foi constituído por Deus para julgar os vivos e os mortos. Ele é digno, digno de julgar. Percebo que existe uma grande apreensão para aqueles que um dia possam comparecer perante um juiz. Aconselhando várias pessoas, já encontrei pessoas trêmulas, com medo, porque prestariam contas em uma audiência perante um juiz humano. É um dia certamente constrangedor. Sua vida está na mão de um juiz humano que pode te condenar, quanto também pode te absolver. Portanto, se você tem medo perante um juiz humano, imagine perante o juiz de toda a terra. E a Bíblia complementa: não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, este juiz, ele é digno. Ele não vai ignorar os fatos. Ele não vai se corromper, porque ele é puro. Vejamos também que este juiz, ele tem o poder porque ele é íntegro. Nele não há falha nenhuma, não há pecado algum. Este será o maior de todos os julgamentos. Muitas coisas contribuem para que seja assim. A característica notável do juiz, a sua integridade, também a sua grandeza, a grandeza do juiz, a grandiosidade deste julgamento. Veja que o trono que João viu com essa visão tão extraordinária, a Bíblia diz que é um grande trono branco, ou seja, a sua grandiosidade. Por que grande? Porque é o maior de todos os julgamentos. Veja também que ele é todo-poderoso. E este juízo final é tão poderoso porque há veracidade nos fatos. O juiz, ele é o verdadeiro. Ele é o único que pode julgar os vivos e os mortos. Não haverá barganha, não haverá redução de penalidade, não haverá redução de punição, não haverá demora nesse julgamento. Não existirá também fatos que não sejam esclarecidos. O júri não será suspenso. Não haverá atrasos na justiça deste grande juiz. Não haverá corrupção. Não haverá alguém querendo comprar ou até mesmo aproveitar da situação. Não haverá preconceito, porque este juiz tem a verdade. Ele complementa na sua palavra que julgará o mundo com justiça, verdade e santidade. Sim, por isso que João viu um grande trono branco, porque este branco do trono representa a santidade de Deus. Um Deus puro, um Deus perfeito, onde a palavra de Deus diz: e deu-lhe o poder de exercer juízo. E também Pedro vai dizer que os anjos clamam de dia e de noite: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. João também diz essas palavras, que os que assenta no trono, sim, ele é o Todo-Poderoso, ele é santo, ele é puro, ele não é corrupto. Ele julgará com perfeição, com perfeito conhecimento, sabendo todos os fatos, tendo em mão todas as provas, tendo o poder em suas mãos. Estes são os atributos que só podem ser atribuídos a ele, o Senhor dos céus e da terra. Ele é o júri, ele é o juiz que julgará
o segredo dos corações dos homens. Você está me assustando. Pare com isso. Não. Continue. Para que você conheça melhor este grande julgamento. Para que você esteja pronto, preparado e preparada com a justiça de Jesus Cristo. Porque ele pagou por nossos pecados na cruz para nos livrar deste tão grande e temível julgamento. Ninguém poderá escapar. Será uma experiência terrível, como a Bíblia diz, ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Por isso que ele diz para nós, não se vingue, porque minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Então tome cuidado quando você brinca com o nome de Deus, quando você rejeita o Evangelho de Jesus Cristo, porque este é o momento que você está ali batendo o martelo da sua própria condenação, que foi ali apresentada por Deus e será ali concluída no grande juízo final. A santidade. Não haverá nada impuro, porque ele é santo. A Bíblia diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto. E eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 17 e 18. Não há escapatória. Se alguma pessoa pensa que vai escapar do julgamento de Deus, está completamente enganado. Está completamente enganada, porque não existe na presença de Deus aquele ditado popular, o crime perfeito. Não há crime perfeito. Tudo que há encoberto será revelado, porque ele olha dentro dos seus olhos. Ele olhará dentro do seu coração e ele vê todas as coisas, porque ele conhece tudo. Ele sabe o dia e registrou o dia que você ouviu o Evangelho e rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Os homens podem escapar da justiça humana, mas nunca escaparão da justiça divina. Muitas pessoas que roubam, enganam, pensam que escaparão, mentem, mas chegará o momento que este grande juízo final revelará aquele segredo do coração. Então, o que a palavra de Deus diz para nós, que não há crime perfeito. Não tem como você enganar esse grande juiz. Não tem como você escapar. Será que aqueles que tentaram escapar, ou até mesmo fizeram coisas que são terríveis e se esconderam, não faria justiça o juiz de toda a terra? O fato de Deus ser bom e misericordioso, longânimo, tolerante, deve levar os homens, os seres humanos, as pessoas, você e a mim, ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Os homens devem correr para Deus em busca de misericórdia. Mas ao invés disso, desprezam. O próprio Jesus disse, amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o poder deste mundo do que o poder de Deus. Muitos se endurecem, recusam arrepender-se de seus maus caminhos. Mas Deus diz, porque Deus há de trazer juízo. E na próxima lição, nós vamos fazer o nosso complemento de como você entenderá melhor quem são as pessoas que vão estar presentes neste grande julgamento. Nessa primeira consideração, é o poder do juízo final. Enquanto isso, até chegar o próximo vídeo, você pode acessar, na descrição vou deixar para você, o vídeo intitulado Salvação ou Condenação, para que você reflita se você será salvo ou estará condenado eternamente neste grande juízo final. Então oremos. Pai querido, que a tua palavra
ela encontre lugar nos corações e que os homens, as mulheres, os ouvintes se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Nos abençoe, conhecendo cada vez mais o Senhor e a tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima.